Tem um assunto correndo em paralelo. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima terça-feira o julgamento que pode levar à cassação e à inelegibilidade do governador do Rio, Cláudio Castro, do PL. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, e o ex-vice-governador Tiago Pampolha, do MDB, também podem ser punidos. Eles são acusados de abuso de poder político e econômico no chamado escândalo do CEPERJ. No caso revelado pelo UOL em 2022, foi descoberta a existência de uma folha de pagamento secreta no governo do Rio, com 45 mil pessoas nomeadas para cargos temporários no próprio CEPERJ e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, incluindo aliados e cabos eleitorais do governador. O Rubem Berta assinou as reportagens e vai trazer os detalhes aqui conosco. O Rubem trabalhou com o Igor Melo nessas reportagens. Ô Berta, ficou para a semana que vem, né, esse julgamento importante. Quero aproveitar aqui sua participação, que apurou, né, toda essa notícia, para você relembrar a gente e contar um pouco dessa história. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Enfim, foi uma longa saga, né? Estamos falando aí de mais de 30 reportagens, né, que começaram falando do CEPERJ, que é uma espécie de centro de estatística aqui do Rio de Janeiro, que vinha sendo usado para fins que não são exatamente os que deveriam, né? Eles foram usados para a contratação de milhares de pessoas. Essa história começou em junho de 2022, né, quando eu fiz a primeira reportagem, recebi a informação inicial de uma fonte de que havia aí milhares de pessoas fazendo saques na boca do caixa, no Banco Bradesco. Fui atrás e realmente descobri que vários projetos estavam sendo executados por essa fundação com a contratação de milhares de pessoas sem a menor transparência. E a partir daí houve uma intervenção do Ministério Público, enfim, se descobriu realmente milhões de reais sendo passados em espécie para pessoas contratadas aí de uma forma precária, enfim, muitos deles cabos eleitorais não só ligados ao próprio governador, como a aliados dele, né? Depois, a gente entra também no caso UERJ, que é muito parecido, né, só que utilizando a universidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Enfim, esses casos se somam e levam aí o Ministério Público Eleitoral a entrar no caso. No Rio de Janeiro, né, no TRE do Rio, a votação foi muito apertada, foi de 4-3, né, a favor aí do governador, e agora a gente tem essa expectativa em relação ao TSE. Não sei se efetivamente a gente vai ter um resultado nessa terça-feira, já se comenta que há uma grande probabilidade de pedido de vista, o que levaria o caso aí provavelmente para fevereiro, né? Vamos aguardar então quais vão ser os próximos passos. Muito bom. Rubem Berta, parabéns pelo trabalho, obrigado pela participação aqui conosco e vamos ver, né, o que acontece nesse julgamento. Valeu. Eu que agradeço. Depois do intervalo, falaremos sobre a CPI das organizações criminosas. O presidente do Congresso, do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que ela vai ser aberta na semana que vem. Alguns integrantes, o senador Sérgio Moro, o senador Flávio Bolsonaro e, pelo lado governista, o senador Jacques Wagner, o senador Rogério Carvalho também. Daqui a pouco eu conto mais. Fica aí. Bom, enquanto isso, Dani, belo trabalho do UOL, né, que resulta nesse julgamento que pode levar o Cláudio Castro à inelegibilidade. Sim, não, foi uma série de reportagens muito feliz. Eu queria pedir desculpa aqui para quem está nos assistindo. Fui flagrada tomando minha aguinha Deixa com eu ver sua gás, garrafa. perdão. Sua garrafa é verde? Como é que é? Não, pô, é marca, não pode. Ah, então não, então não vou mostrar não. Não pode. Vou fazer propaganda de água com gás aqui, era só o que me faltava. Publi não estamos ganhando para isso. Uma série de... Publi não. Sarda, é uma série de reportagens que mostrou o uso da máquina pública para fazer campanha eleitoral mesmo. Assim, os meninos conseguiram comprovar que havia gente na folha de pagamento do Rio de Janeiro, do governo do estado do Rio de Janeiro, contratado para fazer campanha para o Cláudio Castro. Isso ficou muito evidente ali, né? O julgamento no Tribunal Regional Eleitoral foi muito apertado, como registrou o Berta, e no TSE espera-se uma análise mais cautelosa do caso, porque assim, as provas são fartíssimas. A discussão houve o volume, né, de apoio mobilizado, o uso desse exército com dinheiro público, teve o condão de comprometer a lisura do processo eleitoral no Rio de Janeiro, sim ou não? Essa é a pergunta a ser
respondida, né? Foi grande o suficiente para que se tivesse um comprometimento da lisura da eleição no Rio de Janeiro, sim ou não? Porque o uso da máquina pública com fins privados, digamos assim, isso pode ser apurado em outra esfera, mas no que diz respeito ao eleitoral, a pergunta é essa, né? E é isso que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília vão ter de responder na semana que vem. Foi ou não foi um desvio de tamanho, de monta, relevante a ponto de comprometer a eleição? Eu entendo que o uso da máquina pública por si só já seria, evidentemente, né, motivo para que houvesse, digamos, um mergulho e uma atenção maior a esse caso. A gente fica aguardando como é que vai se dar o andamento dessa questão no Tribunal Superior Eleitoral, lembrando, né, que agora já tem como vice-presidente o ministro Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, um aliado de Cláudio Castro, e o ministro Nunes Marques assume no ano que vem, ano de eleição, a presidência do TSE, hoje sob a batuta da ministra Carmen Lúcia. A gente precisa acompanhar um pouco até para poder pegar a temperatura do que será o Tribunal Superior Eleitoral sob o mando, né, do ministro Nunes Marques. Letícia. Só que o timing que esse processo entrou na pauta ficou complicado, né? Porque agora a gente já vê os aliados do Cláudio Castro e uma boa parte de políticos do campo da direita falando, bom, mas o TSE resolveu olhar para esse caso justo agora, ele já chegou tem alguns meses lá no tribunal. Por que agora? Porque agora, justamente quando teve essa operação no Rio, então a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior sendo colocado em dúvida, a ação ali fica um pouco complicada, porque a Justiça ela precisa ser isenta, né? Ela precisa ser cega. Então, e casos delicados assim, não só do Cláudio Castro, mas a gente já viu, por exemplo, do Jorge Seife, do senador bolsonarista, que aí teve um pedido de vista, porque são casos que geram muito barulho, que geram muita confusão, e ainda mais quando tem esses ingredientes políticos ao redor, que o do Cláudio Castro, este momento exato, ele é a figura principal de uma grande polêmica e, mais uma vez, aprofundamento da polarização no Brasil, Diego. Exato.